Gravação iniciada, presidente. Ok. Retomando então os julgamentos dos processos dessa sessão do dia 22 de outubro, às 14 horas, vamos ao item 196 da pauta, que é da Enfio S.A. Controle Ambiental. Final do processo é 2012-81. Relatoria do conselheiro Pedro. Com a palavra, conselheiro. Sim, obrigado, presidente. Bom, como eu já relatei, eu só vou passar rápido de novo a situação. Essa empresa, Enfio Controle Ambiental, ela faz um serviço que eu não conheço muito bem, um serviço de controle ambiental. Pelo que eu entendi, é como se ela ajudasse a promover um bom meio ambiente, né? E aí presta esse tipo de serviço fazendo tratamento de água, de ar, tem serviço de engenharia, né? E ele pretende aqui, nesse caso, o processo é de crédito, tá bom? Ah, não, aqui é auto de infração. Falando que o auto de infração entende que, no conceito de insumos antigo, que ele não tem direito ao aproveitamento de crédito PIS/COFINS não cumulativo sobre as atividades que ele gozou aqui, né? E o contribuinte alega que tem, explica que é importante lá para o serviço que ele faz, né? Ele tem um recurso voluntário até bem explicado, tem uns tópicos lá, mas não tem um laudo no processo, né? E eu também não conheço essa atividade e não achei precedente. Então, assim, eu fico bem tranquilo e seguro de que, nesse caso, é importante a gente baixar o processo de diligência. Vou ler para vocês, está aqui no meu voto, né, o que mais me convence, que é serviços de engenharia para tratamento de ar e água, controle de qualidade e aquisição de chapas de aço inoxidáveis para tratamento das águas nas obras. Então, por exemplo, são 3 coisas que eu gostaria de ver essa análise daquele jeito que é feito, né? Que a gente manda o contribuinte junto um laudo, bem feitinho, explicando exatamente a aplicação, o que é exatamente por exemplo, esse serviço de engenharia, né? Qual é o controle de qualidade dele aí nessa área? Então, eu ficaria mais seguro para votar o mérito se o processo fosse baixado em diligência. Por isso, voto para converter em diligência. Peço a vocês que pensem com carinho na oportunidade. E a gente, diversas vezes, já baixou o processo em diligência. Considerando que esse caso aqui, eu não achei nenhum precedente para esse tipo de atividade, né? Para mim, justifica baixar. Essa é a proposta, baixar o processo em diligência, nos moldes usuais. Alguém, alguma consideração a ser feita? Eu estou vendo aqui o processo, apesar de ele ter esse nome aí de controle ambiental, mas parece que ele é uma construtora, né? Quer ver o objeto social dele? Só um minuto. São projetos de engenharia, serviços de informática, é bem amplo, né? Mas tem uma parte aqui que eu vi listado as atividades dele, só um minuto. Exato, Elcio, tem construção sim, inclusive construção é regime cumulativo, né? Então, por isso eu também acho bom que a autoridade verifique, até para vir negar isso aí, né? Aqui eu localizei, ó, é bem amplo, ele faz praticamente tudo, ó, comércio, importação, industrialização, equipamentos para tratamento de água, resíduos líquidos e sólidos, prestação de serviços de engenharia civil e mecânica,
montagem, instalação, assistência técnica de equipamentos, sistemas eletromecânicos, administração, empreitada, obras hidráulicas, operação, manutenção, gerenciamento de drogas, ele faz praticamente tudo. Então, assim, é bem complexo. Esse processo que eu estou vendo aqui, ele é bem complexo. E tem uma coisa que acontece aqui, mesmo que aconteceu no Dimara, no processo de Mara, é que muita coisa foi glosada aqui, porque não comprovou o pagamento. Será que a norma da Receita agora está exigindo que se comprove o pagamento? É porque nesse caso teve fiscalização, né? Igual você falou que fiscal que fez de imposto de renda, pessoal... Porque o contribuinte apresentou o documento, a nota fiscal, por exemplo, mas por não ter comprovado o pagamento, não considerou a nota fiscal. E aí pede até o contrato, né? Com esses prestadores. Pede o contrato também, pede o contrato. Então, esse aí é bem complexo mesmo. Mas aí a diligência tinha que ser bem delimitada, né, Pedro? Você já tem os termos aí da diligência? Ô, Elcio, eu fui na diligência comum que a gente faz para insumos, né? Conceito intermediário, usando o RESP, o COSIT e o SEI, né? Ah, você vai fazer nessa linha. Porque assim, okay. Ele vai ver se é não cumulativo mesmo também, eu acho, né? A fiscalização vai ver, isso aqui é construção. Ela mesma, eu acho que vai separar para a gente. Mas, com você falando, Elcio, esse é um dos principais motivos também pelo qual eu achei importante, acho, baixar a diligência. Eu acho que vale até uma ressalta dentro do voto aqui, falando que, por muitas vezes, dependendo da atividade, a construção não se confunde com a prestação de serviço, né? Inclusive, essa é uma discussão que a gente já julgou o caso aqui, de construção. A gente reconheceu que era construção. É curioso, né, porque... regime cumulativo. Porque se teve uma fiscalização e na fiscalização não foi constatado essa questão dessa desmembramento de receita do não cumulativo por cumulativo, e foi apenas em relação à comprovação das notas, dos pagamentos, do contrato, parte do princípio que entendeu que estaríamos dentro de um regime de não cumulatividade para efeito de crédito em insumo, né? Veio assim, Esse 196, eles são repetitivos? Não, esse aqui é só esse mesmo. Os outros são diferentes. São diferentes. Em sumo, acabou sobrando só esse. Conselheiro Pedro? Sim, Toledo. Se me permite, só uma observação também para acrescentar na diligência. Opa, obrigado. É que ele está falando que teve uma glosa que, segundo, foi feita por falta de não apresentação de documentos fiscais. Só que o contribuinte na peça recursal está dizendo que esses documentos foram apresentados, que são os documentos 8 da impugnação. Então, talvez também não tenha sido... Talvez esses documentos não tenham sido analisados. Ah, sim, com certeza. Então, talvez a diligência possa sejam analisados os... Já que a glosa foi nesse sentido, de que não apresentou e o contribuinte está dizendo que apresentou na impugnação. Perfeito. Analisar os documentos acostados aos autos, especial o documento 8, por exemplo. Né? Mas eles já estão acostados nos autos? Está anotado aqui. Segundo a peça recursal, sim. Foram acostados com a impugnação. Como também essa diligência nossa do insumos PIS/COFINS, ela é bem aberta, né? Ela possibilita a apresentação do laudo, por exemplo, né? Da atividade dele. Com laudo, ele pode apresentar demais documentos também. Mas faço a ressalva, sim, com certeza. Eu acho que as diligências não estão se dando mais ciência para a PGFN, não, né?
A gente não tá, né, Paulo? Não. Não tá dando mais Tirar. não. Vou tirar. Pronto, tirei aqui. Então, Paulo, o dispositivo é esse que está aí. Depois eu elaboro esse terceiro ponto aí sugerido pelo Toledo, para a gente não perder muito tempo no dispositivo. Mas eu anotei, eu pus o seguinte. Anotou? Tá. Analise os documentos que o contribuinte alega acostados aos autos em sede de impugnação. Perfeito. Aí, se tiver... Se lá no recurso ele fala folhas tais ou data tal, que ele, aí complementa. Perfeito. Então é o seguinte... Deu Acho uma que tá- travadinha aí. Tá travando um pouco. Voltou, Paulo. Quem estava travando, viu? Isso. Tá, mas agora tá ok? Elcio, pode voltar? Gostaria de ouvir os termos da diligência. É só aquela questão de aplicar o novo conceito de insumo? Fazer o... Então, a diligência é para o contribuinte, para a unidade intimar o contribuinte, fazer um laudo conclusivo para detalhar o processo produtivo e de forma a indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para a tomada de crédito, nos moldes do RESP, parecer normativo. Tá? Aí a unidade preparadora deve apresentar relatório fiscal, tá? Considerando o laudo. Deve analisar os documentos que o contribuinte alega acostados aos autos em sede de impugnação e depois dar ciência para o contribuinte. Ok, eu acompanho. Tá. Leonardo. Acompanho o relator. Mara. Só um momento aqui, deixa eu só olhar um negócio aqui. Não seria melhor colocar, porque no relatório fiscal aí tem a lista dos insumos que foram considerados indevidamente. Poderia pedir para ele comprovar esses daí que está na lista. Ah, não, mas ela sempre vai limitada ao que está em... Vocês acham que não tem isso, não? Eu estou falando ali no voto, os principais. Limitada a esses? Estou falando dos principais ali no voto. Mas depois no corpo do texto eu deixo mais claro também, Mara, se quiser. É porque tem os anexos aqui no termo de constatação que tem o que considerou as notas fiscais, né? Algumas ele até apresenta aqui, né? Nota fiscal da TAM, dos fornecedores aqui dele, né? Sim. Eu acompanho o relator. Laércio. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Então, conforme eu já tinha dito no outro processo que a gente acabou indo pela intempestividade, no meu sentido, eu acho que teria até como a gente enfrentar essa mais, em nome do colegiado, eu vou pela diligência. Tá, ok, eu também acompanho a diligência, então foi por unanimidade de votos. Conversão do julgamento em diligência, conforme foi mencionado pelo relator. Então, esse foi o item 196, que é processo da Enfio, final 2012-81. Qual o próximo, Pedro? São todos os outros da Enfio, presidente. Então, a partir do 189, agora eles são de IPI, né? Isso. São todos de IPI. Vamos lá. Ó. Todos eles são iguais. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, todos são de IPI. Né?
Terceiro ponto. Em todos, e acho que o Paulo travou. Não. Paulo, você travou aí? Não, voltou. Não. Voltou. E terceiro ponto. Despacho, todos são questão de crédito, tá bom? O contribuinte, basicamente, o que aconteceu aqui? O contribuinte alega que recolheu o crédito básico de IPI, que se aproveitou do crédito básico de IPI, recolhido na etapa anterior, tá bom? A fiscalização, por sua vez, ela alega o seguinte, deixa eu abrir o documento aqui. Vou abrir um voto aqui. Olha só. Fiscalização alega que o crédito em todas essas operações foi aproveitado de forma equivocada, porque foi aproveitado a maior, tá? Uma vez que o IPI tinha sido destacado a maior na etapa anterior, de forma equivocada, com alíquota errada, né? Que eles foram escriturados com alíquota maior. Primeiro ponto. Segundo ponto, e que houve notas fiscais de simples remessa, com indevido destaque do IPI. Então, teve nota de simples remessa e destacou o IPI. E o que acontece? Com relação a esses dois pontos que motivaram a glosa, o contribuinte não contesta eles, né? Basicamente, o contribuinte pede a homologação tácita, né, e pede, ao meu ver, de forma equivocada, porque a homologação tácita, o prazo, né, ele é contado do pedido administrativo até a aprovação do despacho decisório, né, que é como a gente calcula aqui. O contribuinte está pedindo, se eu não me engano, do fato gerador até o despacho decisório, entendeu? Algo assim. Vou confirmar aqui para vocês. Mas, basicamente, esse é o relatório. Deixa eu confirmar, ó. DRJ, em todos, julgou improcedente, né? A emenda é isso aqui, tá assim, IPI e ressarcimento. Lá fala que o direito ao aproveitamento, nas condições do 11 da 9729, do saldo credor de IPI, decorre somente de aquisições pelo contribuinte do imposto de matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem, ingressado no estabelecimento a partir de 1 de 1 de 99, onerados pelo imposto aplicados na industrialização. Aí ele fala da homologação, né? Prazo por homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos, transcorridos da transmissão na DECOMP. Deixa eu abrir meu resumo aqui, ver se eu tenho informações mais precisas. Vamos lá. Ó, tô lá no meu resumo, então. Então, é isso que eu disse, DRJ não deu homologação tácita. Os recursos são todos tempestivos, tá? Sem dúvida nenhuma. Nesse caso, a intimação foi feita por AR. E, basicamente, o contribuinte faz alegações genéricas. Vamos ver, o pedido final dele é: a recorrente requer que o presente recurso seja conhecido, no mérito seja totalmente provido,
para que reconhecida a regularidade dos créditos que pretende compensar e restituir, por meio de perde de conta, uma vez que respeita os ditames da legalidade. Por conseguinte, tal. Ó, deixa eu ver aqui, o 2012... É isso. São todos créditos. Tem esse problema aí dele ter aproveitado a maior, de forma equivocada. E ele não se defende. Pode ir para o voto, Pedro. Tá, presidente. Eu estou tentando lembrar alguma coisa aqui do relatório que eu preciso falar para vocês, mas na hora aqui, assim, a gente não lembra de tudo, né? Por isso que é bom escrever o relatório. Escreve e lê. Dessa vez eu não consegui fazer um resumo para a turma aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ver, eu estou abrindo um processo aqui, eu vou conseguir. Ó, as peças dele, tempestividade, aí vai dos fatos, aí do direito. Ele alega boa-fé, né, que ele fala que recolheu, aproveitou o crédito conforme foi recolhido na etapa anterior. Muito curto, tá vendo a peça? Seria até falta de dialeticidade aqui. Uma peça de defesa de 2 folhas aqui. Deixa eu dar uma olhada rápida. Ó, você vê o relatório da DRJ, são 2 parágrafos também. Ó. A DRJ fala aqui, ó, relatório. Ó, manifestação de conformidade contra o despacho decisório, que interferiu parte do pedido de ressarcimento. Em razão da fiscalização, constatar créditos escriturados com alíquota maior e falta de estorno de créditos de mercadorias recebidos para a industrialização de terceiros, e não homologou integralmente as contestações declaradas. O manifestante arguiu que sempre agiu de boa-fé, acreditou-se de IPI, destacados nos nossos fiscais, de acordo com o princípio da não cumulatividade, e que teria ocorrido o fenômeno da decadência, caso de homologação tácita aqui. Portanto, deve ser reconhecido integralmente. Mas são alegações genéricas, né? Então, assim, ele teve em todos os despachos decisórios reconhecido parcialmente o pedido, e as glosas foram nesse sentido, ele não contesta específico, né? De forma específica. Basicamente é isso. Passando para o voto, eu voto por manter a decisão de primeira instância nos mesmos moldes, né? A decisão de primeira instância apontou corretamente como se faz a contagem da homologação tácita, que é do pedido até o despacho decisório, com o qual eu concordo, e no mérito o contribuinte não contestou de forma suficiente a glosa, né? Ele não comprovou que o crédito que ele aproveitou estava certo, ele pediu estava certo, né? Ele não contestou essa questão da alíquota maior e tudo mais. Então, voto por negar provimento em todos eles. Ok. Vamos lá. Elcio? Eu verifiquei aqui, né? Ele tinha alegado o transcurso do prazo, né, para apreciar a DECOMP, mas a DRJ demonstrou que não houve isso, não houve homologação tácita. A fiscalização e a DRJ apontam que ele se creditou em alíquota maior do imposto. No recurso voluntário, ele não se defende, fala genericamente, não apresenta documento nem nada. E também foi glosado o IPI que veio destacado nas notas fiscais para industrialização. Ele não pode se creditar esse crédito aí é o final lá, que quando for vender. Também ele não traz comprovação de nada, então eu acompanho o relator. Ok. Leonardo? Acompanhe, presidente. Mara? A gente está votando só o 189, né?
Mas aplica também ao 90, 91, 92, 193. Tá, não, porque eu estou conferindo os outros ainda. O 189 eu já conferi. Agora, eu acompanho o relator do 189. Agora, eu gostaria de ter mais tempo para poder verificar os outros. Ok. Marcos. Laércio. Desculpa, de novo, Laércio. Eu acompanho o relator. Marcos. Eu acompanho o relator. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, negocio provimento ao recurso voluntário. 22, Guardando aí, a Mara dá essa olhada. Eu estou vendo aqui a tempestividade. Você chegou a olhar, Leonardo, de todos? Eu já olhei. Eu olhei, Mara. Eu olhei, Mara. Eu R, né? Eu conferi e conferi novamente. Esse eu olhei. A R e Todos no mesmo sentido. Timbaúba são todos iguais, né, Márcio? Isso, conselheiro. Beleza. Tá certo. Eu olhei aqui, não olhei todos, não, olhei só alguns. Eu estou vendo que são iguais aqui, são todas as peças, são todas iguais. Eu vou acompanhar, então. Bom, a proposta é que se aplique, então, aos demais processos a mesma decisão. Até o 93. Inclusive, o acordo da DRJ parece que é o mesmo, todos. Elcio? Mas o que é agora? Não, é só. É só porque são Não, é que a Mara quando ela votou, ela estava dizendo que ela só estava votando pelo 189, porque os demais ela não tinha olhado ainda. Eu já tinha votado por todos. Por todos, né? Leonardo também foi. Então a pergunta melhor é essa: mantém o voto nos demais processos, os demais conselheiros? Sim. Acompanho. Tá. Então, em todos eles, processo que a gente tem que. por unanimidade de votos, negocia provimento ao recurso. O próximo da pauta, 197, Timbaúba, S.A. Márcio. Timbaúba, S.A. Timbaúba. Isso. Adoto o relatório produzido. Eu vou ler. Eu vou abrir o final 2011-67, que é esse mesmo, 197, e aí aplica para os demais. Adoto o relatório produzido pelo julgador de piso, visto que bem sintetiza os fatos. O presente processo diz respeito a pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI, de que trata a Lei 9.363, de 96, no valor de R$ 757.129,04, relativo ao segundo TRI de 2003, combinado com pleitos compensatórios. A empresa requerente produz e exporta camarões, sendo que o processo de industrialização de seu produto se resume à limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas, beneficiamento, acondicionamento e embalagens para consumo final, em consonância com o que determina o artigo 4º
inciso 4º do regulamento do IPI, decreto 4544. Verificou-se que a maioria das notas fiscais apresentada pela empresa requerente não deveria compor a base de cálculo do crédito presumido do IPI, pois indica aquisições de produtos utilizados na fase pré-industrial da produção do camarão, como é o caso da aquisição de larvas, de ração e de produtos químicos usados na carcinicultura. Outro grupo de notas fiscais apresentadas é relativo a despesas gerais da empresa, tais como serviços de beneficiamento de camarão, combustível empregado em transporte, não consumindo na fase de beneficiamento e embalagem, e peças para a manutenção de bens do ativo e não se configuram como itens que se integram ao produto final. Conformado com o desfecho que lhe foi parcialmente desfavorável, o requerente apresentou tempestivamente a manifestação de conformidade nas folhas 189 a 207, na qual, em síntese, repisa a circunstância e fundamentos que nortearam a decisão denegatória e argumenta que a criação dos camarões em viveiros, a partir da aquisição de pós-larvas, classificada como afeta a fase pré-industrial pela decisão ora combatida, não pode ser tida como atividade dissociada das atividades de industrialização realizada pela empresa. Afirma que não há como deixar de concluir que, à época da apuração dos créditos glosados, desempenhava atividade agroindustrial, porquanto associava o cultivo do camarão à industrialização do mesmo, sendo que ambas as atividades se complementam e apenas fazem sentido como parte de um só processo produtivo e não como atividades dissociadas. Aduz que a própria instrução normativa 60 de 2001, que estabelece procedimentos de arrecadação da contribuição devida à Previdência Social relativa à atividade rural e agroindustrial, classifica a carcinicultura como atividade agroindustrial. Diz que desempenhou à época atividade agroindustrial, haja vista ter exercido a industrialização de produção própria e, por isso, as matérias-primas e os insumos relacionados ao cultivo do camarão devem, sim, ser tidos como integrante do processo produtivo destinado ao consumo final, sob pena de grave ofensa ao espírito da norma que instituiu o aludido crédito presumido às empresas exportadoras. Fala que a decisão do fisco estaria parada em meras suposições e não em dados técnicos e empíricos. Destaca que o conceito legal contido no 147, inciso 1 do RIP, não exclui os insumos que não mantêm contato físico com o bem produzido, tendo ressalvado apenas os bens destinados ao ativo permanente. Contesta as glosas relativas às peças de reposição, justificando que as mesmas, além de se destacarem facilmente, classificam-se como produtos intermediários e não são contabilizadas no ativo permanente, passando em seguida a abordar uma suposta violação de dispositivo constitucional que teria sido cometida pelo fisco ao não permitir que o produtor industrial absorvesse os créditos utilizados em seu processo produtivo. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente no acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal de Recife, com a seguinte ementa, no qual transcrevo. Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário e descrição do seu processo produtivo. É o relatório. Esse é igual do maricultura, né, tropical, que eu fiz o dever, não foi, Marcos? É sim, é sim. Talvez seja novidade só para o Marcos. Então pode ir para o voto. Na verdade, já coloquei... Não é novidade. Não. Tem vários precedentes. Nós votamos, como a Mara disse, votamos em agosto e eu acabei de colocar no grupo aí o acordo que já está publicado. Ok. Posso prosseguir, presidente? Pode prosseguir. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para julgamento nesta turma. Passamos à análise do mérito, que trata das glosas referentes às matérias-primas, larvas, produtos intermediários, rações e também despesas descritas no relatório fiscal
como relativo às despesas gerais da empresa, como serviço de beneficiamento de camarões, combustível empregado em transporte, não consumido na fase de beneficiamento em embalagem, peça para manutenção de bens ativos que, nos termos do alegado à recorrente, são utilizados no processo de industrialização. Inicialmente, observo que no relatório fiscal de folha 79 a 183, a fiscalização afirma que a empresa contribuinte produz e exporta camarões, sendo que o processo de industrialização de seu produto se resume à limpeza, retirada de pernas, cabeças, casca, beneficiamento e acondicionamento em embalagens para consumo final. Com toda a vênia, discordo da afirmativa acima, desde que no Estatuto Social da empresa, datado em 2 de maio de 2011, apostado nos autos, folhas 224 e 236, consta o objeto social da empresa, no qual destaco trecho do objeto. Sendo assim, afasta o entendimento restritivo da atividade industrial para analisar o presente caso sob a ótica de que a empresa em questão cria, reproduz, beneficia e comercializa o camarão. Analisando o relatório fiscal, no qual baseou-se no despacho decisório que homologou parcialmente o pedido de compensação, tem as seguintes observações. Vou ler apenas esse trecho, atendendo à intimação 184, a Queiroz Galvão Alimentos S.A. apresentou relações e cópias de notas fiscais do segundo TRI de 2003, e verifica-se que a maioria das notas fiscais relacionadas não poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido. Enquanto o acordo de piso destaca que a autoridade fiscal responsável pela análise do pleito glosou as despesas com aquisições de produtos relacionados à criação de camarão, larvas, ração, camarões produtos químicos, tendo descaracterizado a atividade da carnicultura como sendo atividade industrial. Assim, somente as aquisições de produtos usados no processo produtivo devem ser consideradas no cálculo do crédito presumido. Quanto às demais glosas de supostos insumos contestados de forma genérica, haja vista que o interessado cita combustível e peças de reposição, mas sequer se dá ao trabalho de detalhar a forma como tais itens são utilizados no seu processo produtivo. Há que se ressaltar que, mesmo que se consumam no processo de industrialização, tais itens não se inserem no conceito de matéria-prima e produto intermediário, posto que não se integram ao novo produto. No que concerne a matéria posta em debate em destaque, destaco que as larvas de camarão é conceituada como designação dada aos peixes recém-nascidos, recém-saído do ovo, e que as rações e tratos culturais é entendida como alimentação necessária para o desenvolvimento do camarão. Conforme se verifica pelas nomenclaturas, tratam-se de insumos utilizados na fase pré-industrial da produção do camarão, sem os quais a produção em larga escala para exportação, como é o caso da atividade da recorrente, não seria possível. A legislação aqui invocada, com a finalidade de obtenção de ressarcimento do crédito do IPI, conforme dispõe a Lei 9363 de 96, no qual eu trago o artigo 1º e o artigo 2º desta lei. Dentro desse contexto fático, entendo que assiste razão ao recorrente em considerar que as larvas de camarão e as rações fazem parte do processo de industrialização do camarão, enquadrando-se no conceito de matérias-primas e produtos intermediários. Nesse mesmo sentido, votei na sessão de 25 de agosto de 2020, Acórdão 32.01.007.095. Destaco ainda o posicionamento do ilustre Pedro Souza Bispo, ao citar o voto do conselheiro Elcio Lafetá. Acórdão 34.02.005.304, qual peço vênia para destacar o seguinte trecho. Relator Elcio Lafetá, no acordo 38.0301.639, no qual se entendeu que caberia incluir na base do crédito presumido os insumos utilizados diretamente na etapa inicial de industrialização do camarão congelado, correspondente à criação dos camarões. Quanto à glosa dos insumos aplicado na atividade de geração de camarão, não se consegue extrair da legislação tributária que rege a matéria tal vedação.
Tendo em vista essas considerações, entendo por indevidas glosas realizadas referente às larvas de camarões e rações. Prosseguindo na análise das demais glosas que foram julgadas procedentes pela DRJ, cabe aferir se os insumos, serviços de beneficiamento de camarão, combustível empregado em transporte e peças para manutenção de bens do ativo estão dentro do conceito de matéria-prima e produtos intermediários. Aduz a recorrente que os gastos relacionados ao cultivo da larva e pós-larvas, insumos imediatos, são indispensáveis ao processo de industrialização do camarão e que estão totalmente integrados à cadeia produtiva das atividades agroindustriais da empresa, de modo a reforçar a essencialidade e relevância das despesas glosadas. Para tanto, se ancora no documento em anexo aos autos denominado Descrição do Processo Produtivo, para clarear a imprescindibilidade destas despesas. Compulsando atentamente o que descreve o documento, não há razões para reverter as glosas mantidas pelo julgador de piso, que destacou não fazerem parte do processo de produção, não sofrendo desgaste ou mesmo se incorporando ao produto final, assim, relegando por completo o conceito de insumo empregado no IPI. Importante consignar que o acordo do RESP 1221-170 do STJ, utilizado pelo recorrente, não se aplica ao caso concreto, posto que é relativo a crédito de insumo sob PIS e COFINS, conceito mais amplo de insumo, enquanto que o presente processo trata de crédito de IPI. Conceito mais restritivo, imposto por disposição legal. Nesse sentido, é importante observar que são institutos diferentes, com tratamento e apurações também diferentes. Diante do exposto do provimento parcial para reverter as glosas relacionadas às despesas com larvas de camarão e rações, desde que devidamente comprovadas. É como eu voto, presidente. Obrigado. Bom, como Leonardo pediu a palavra? Pedi, presidente. Pois não. Só uma pequena consideração com o relator. Estamos tratando de crédito presumido IPI, né, da 9363, né? Isso. Tem combustível. Ele pleiteou ali combustível, né? Pleiteou combustível. É que daí acho que tem a aplicação da súmula 19 do CARF. Vai estar em linha com a sua decisão. Mas acho que teria que fazer menção, né? Que a súmula 19 do CARF, ela diz que não integra a base de cálculo do crédito presumido, né, as aquisições de combustível e energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Bem observado, conselheiro. Eu vou fazer menção à súmula. Obrigado. Só essa pequena consideração, presidente. Ok. Então, como eu disse, a matéria já de conhecimento da turma, recente. Em agosto, julgamos os processos. Elcio? A questão aqui, por exemplo, eu estava vendo o meu acórdão lá, lá da turma especial, que foi referenciado. O que eu destaquei lá foi o seguinte, porque aqui a DRJ considerou que a parte de criação do camarão não seria industrialização, só a parte da limpeza, né? Então, por isso, aí lá eu fundamentei a parte de criação, incluindo a parte de criação no contexto da industrialização, porque, vou até ler aqui o trecho aqui, se me permitem. Além disso, no presente caso, o produto camarão encontra-se classificado na tabela de incidência da TIP como sujeito à alíquota zero. Fato esse que, por si só, fragiliza o fundamento adotado pela fiscalização para descaracterizar como atividade industrial a cultura do camarão que precede o beneficiamento do produto a ser exportado. Porque se o camarão estivesse, se a criação estivesse fora do processo produtivo, ele teria que estar ANT, né? Não tributado. Porque ele não teria incidência. Já que ele tem a alíquota zero, é porque ele está no campo de incidência, né? Então, esse fundamento aí eu acho que é interessante citar ele, porque ele é que amarra essa possibilidade, no meu modo de ver, né? E está nesse acordo que foi citado, não é? Exato. E assim, e pelo seu despacho aqui, você está acolhendo, você deu parcial, né? Reverter a glosa só das despesas com larvas de camarão e ração, não é isso? Isso.
Eu acompanho. Ok. Leonardo. Com o relator, presidente. Mara. Como a minha votação no processo da maricultura tropical, eu vou discordar, abrir divergência parcial, né? Na parte que ele está dando crédito. E vou apresentar a declaração de voto. Ok. Laércio. Com o relator. Marcos. Eu estava vendo a declaração de voto ali da Mara, né? Eu também vou nesse mesmo sentido, né? Acompanhando a Câmara Superior, inclusive, né? Seria uma fase pré-industrial e considerando que se fosse considerado como industrialização, beneficiamento, e não sendo considerado, também seria impossibilitado o acreditamento, né? Eu vou acompanhar a divergência. Ok. Pedro? Eu acompanho. Eu também estou acompanhando o relator, assim como já fiz no processo do mês de agosto. Então, a decisão fica o seguinte, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas relacionadas às despesas com larvas de camarão em rações, desde que devidamente comprovado. Vencidos os conselheiros Mara Cifuentes e Marcos Borges, que negavam o provimento ao recurso. Manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto à conselheira Mara. Os demais são idênticos ou não? Isso, presidente. A decisão aplica-se aos demais. Aplica-se ao final 2011, 10 e 2011, 56. 10 e 56. Mário vai fazer a declaração de voto, é isso? Vai. Ok. Falta um processo, que é o 200, Lopesco Indústria. Mas se o pessoal estiver cansado, a gente faz o intervalo antes para depois. Dá 5 minutos aí, a gente. Tá, vamos fazer 10 minutos, que aí descansa um pouquinho mesmo. Aí a gente retoma. Tá, obrigada.